Você vai conhecer agora a história de um ex-militar que não quis participar das torturas e assassinatos cometidos por grupos do Exército durante a ditadura militar. Ameaçado de morte pelos próprios colegas, ele abandonou o quartel, fugiu para o Chile e algum tempo depois retornou ao Brasil. Durante muitos anos, Valdemar Martins de Oliveira viveu como boia fria no interior de São Paulo. Agora, ele quer ser reintegrado às Forças Armadas. Uma unidade de elite na Vila Militar, Rio de Janeiro. Batalhão de paraquedistas. 4 décadas atrás, foi aqui que Valdemar Martins de Oliveira iniciou a carreira no Exército. Era um rapaz de 18 anos apenas. No quartel, conheceu homens que tempos depois se envolveriam em episódios nebulosos da história brasileira. Guilherme Pereira do Rosário, que foi aquele sargento que morreu com a explosão da bomba lá no Rio Centro. Atentado no Rio Centro, 30 de abril de 1981. Uma bomba explode no colo de 2 militares que se preparavam para cometer um atentado durante o show do Dia do Trabalho. Valdemar não tinha a exata dimensão do que se passava no Brasil. Era apenas um recruta que virou paraquedista no ano de 1968. Não tinha envolvimento com política, mas suas habilidades no treinamento chamaram a atenção dos superiores. Em agosto de 1968, Valdemar terminou o curso para a formação de paraquedistas em primeiro lugar da turma. Logo veio o convite para participar de um outro tipo de treinamento: serviço de inteligência, espionagem, armar e desarmar bombas, fotografar suspeitos. Sem saber, Valdemar estava se envolvendo com o submundo da vida militar, responsável por torturas e mortes de militantes políticos que se opunham à ditadura. E o soldado se lembra bem de um detalhe: entre os instrutores no quartel havia 2 oficiais americanos que vieram dos Estados Unidos para treinar os militares brasileiros. Sabia que que eram americanos, com certeza, e que tinham vindo do Vietnã, inclusive eles próprios falavam. Ele foi chamado para ações fora do quartel. Passou a morar nesse hotel no centro do Rio, que era a base do Serviço de Inteligência do Exército. Virou espião. A missão? Fotografar militantes de esquerda que se reuniam aqui na Cinelândia. A gente saía sem uniforme, né, vestido paisano, tirar fotografia naqueles movimentos que existiam, estudantis. Essas fotos eram entregues ao comandante da operação. Em outubro de 68, o clima ficou mais pesado. A guerrilha de esquerda matou em São Paulo o capitão Charles Chandler, do Exército dos Estados Unidos. Chandler foi metralhado dentro do carro quando saía de casa. Ele era apontado como agente da CIA e acusado de dar treinamento para torturadores brasileiros. No Rio, Valdemar recebeu uma ordem. Devia vigiar um casal de militantes que acabara de chegar de São Paulo. Catarina e João Antônio Abiessabe pertenciam ao grupo guerrilheiro ALN e eram acusados de ter participado da morte de Chandler. Os 2 jovens foram fotografados, seguidos pelas ruas do Rio. O Exército logo descobriu onde era o esconderijo do casal. Uma casa nessa rua em Vila Isabel, Zona Norte. O imóvel já foi demolido. Dia 8 de novembro de 68, o soldado Valdemar estava na equipe e montou a emboscada para prender os 2 militantes. Quando Catarina e João Antônio chegaram em casa, foram imediatamente presos e trazidos aqui para essa estrada deserta, no meio da floresta da Tijuca. A partir de então, o soldado Valdemar virou testemunha dos métodos brutais utilizados pelos agentes da ditadura. O casal foi levado aqui para o meio da mata, onde a sessão de torturas começou. As pancadas que ela estava tomando ali, ela disse a um tal de Miro, que estava na operação, que eu calculo que seja do Alpes, do Rio de Janeiro. E ela levou um tapa e chamou ele de covarde. Aí ele botou e deu um soco no queixo dela, na boca dela, e derrubou ela, bateu a cabeça no para-choque da Rural. O casal foi levado para uma casa na Baixada Fluminense, onde as sessões de tortura só pioraram. Os militares queriam informações sobre a morte de Chandler.
não conseguiram nada, veio a decisão final. Foi posto um do lado do outro e, na sequência, o capitão Pereira, ele disse, esses dois aqui não tem mais serventia nenhuma. Abaixou, sacou uma pistola e atirou, deu um tiro na cabeça de cada um, nessa posição mais ou menos, aqui da cabeça. O exército simulou um acidente, colocou os corpos no carro do casal e fingiu que o veículo teria batido na traseira de um caminhão, bem aqui nesse ponto, no trajeto entre Rio e São Paulo. Boletim de ocorrência e laudos periciais foram forjados com a ajuda da Polícia Civil. Médicos legistas assinaram atestados falsos para dar cobertura à fraude montada pelo Exército. Torturas, execuções a sangue frio. Valdemar diz que protestou com os colegas militares diante das cenas que acabara de assistir. Por causa disso, foi agredido fisicamente, chamado de comunista, e recebeu uma ordem. Deveria abandonar a equipe aqui do Rio de Janeiro e seguir para tarefas mais leves no interior paulista. Pouco tempo depois, o soldado tentou retomar suas funções como paraquedista. Só que já não havia espaço para isso. Valdemar sabia demais, conhecia os porões da ditadura. Na casa onde a família dele morava, em São Paulo, o militar recebeu a visita de uma equipe do Exército. Apanhou na frente da mãe e da irmã, teve um braço quebrado e recebeu várias ameaças. Caso eventual existisse uma guerra, eu seria sim um combatente, mas não para praticar aqueles atos absurdos de tortura, de assassinato, isso não. Valdemar decidiu fugir do Brasil. Da capital paulista, foi para o Chile, onde trabalhou durante um ano. Depois voltou ao interior de São Paulo e passou a viver como clandestino. Os serviços secretos do Exército consideravam que ele era um traidor. Em 79, com a lei de anistia, Valdemar procurou gente conhecida nas Forças Armadas na esperança de reassumir as funções. Mas recebeu um recado claro. Você some do mapa. Não fique por aí que é problema para você. Foram mais 15 anos de sufoco, perseguições e ameaças. Em 1998, quase 30 anos depois de sair do quartel, Valdemar conseguiu um salvo-conduto para se apresentar à unidade dos paraquedistas no Rio. Pôde vestir a farda de novo, mas tudo se passou de forma estranha. Como se eu tivesse, depois de 28, 30 anos, saído e voltado novamente, como se fosse um dia para o outro. Eu voltei e me uniformizaram, como está aí as provas, e voltei a ser soldado paraquedista, sem maiores consequências. Durante 2 anos, Valdemar viveu como soldado, mas numa espécie de limbo. O pagamento vinha das mãos de um oficial. Os recibos que ele assinava estão todos guardados. Valdemar pediu para voltar a ser um militar de verdade, mas nada aconteceu. Na virada para o século XXI, ele decidiu encerrar a farsa. Saiu do Exército e resolveu contar tudo o que sabia. Com as informações prestadas, as famílias de João Antônio e Catarina descobriram a causa verdadeira da morte do casal. A exumação dos corpos comprovou que eles tinham sido executados com um tiro na nuca, como dizia Valdemar. Valdemar ajudou a colocar um ponto final na história trágica dos 2 militantes de esquerda, mas a história dele mesmo até hoje não teve um fim. Este ano, o militar foi à Comissão Nacional da Verdade para contar tudo o que sabe. E agora será ouvido aqui também, na Assembleia Legislativa, pela Comissão Paulista, que investiga os crimes da ditadura. Valdemar não pede muito, apenas uma reparação. Quer que o Estado reconheça que ele foi perseguido pela ditadura e quer ter o direito de passar para a reserva como soldado do Exército Brasileiro. Até hoje, isso foi negado a ele.